Olá, nós vamos iniciar a discussão aí desse tema da geografia dos cuidados, diversidade e diferença. Meu nome é Raquel, eu sou professora da rede municipal, agora estou no CAE Oeste Sudeste, no atendimento educacional especializado, e vamos tentar trazer algumas reflexões a respeito desse tema, dentro desse espaço que está sendo oferecido para vocês da geografia dos cuidados, das crianças e das infâncias. Olá, meu nome é Nádia, também sou professora da rede municipal de Juiz de Fora, atuo também no CAE Oeste Sudeste, e mais para frente a gente vai conversar um pouquinho o que é esse espaço em que nós atuamos. E o tema, né, quando nós optamos por esse título de conversarmos sobre diversidade e diferenças, pensamos em fazer uma discussão ampliada, pois no nosso próprio plano municipal de Juiz de Fora, consta o aspecto diversidade só contemplando as questões da deficiência, e agora, inclusive, há uma decisão judicial de que a gente fale em diversidade de forma mais ampla, e é nesse sentido que a gente quer discutir nesse pequeno curso, né, nesse pequeno trabalho que a gente vai estar desenvolvendo com vocês. Bom, nós gostamos de iniciar essa discussão com esse meme que está disponível nas redes sociais, falando como que os modelos, né, de organização da sociedade ao longo da história, momento inicial de exclusão de todas as pessoas que, né, de certa forma era diferente do que era composto como padrão. Depois nós vivemos um outro momento de segregação, em que essas pessoas diferentes, especialmente as pessoas com deficiência, eram atendidas em espaços separados do restante da sociedade. Então, nós tínhamos o que se caracterizou como as escolas especiais. Num terceiro momento, nós tivemos e vivemos um modelo de integração, em que essas pessoas foram contempladas dentro das escolas regulares, mas dentro das escolas regulares elas eram segregadas em salas especiais. E eu, particularmente, quando entrei na prefeitura de Juiz de Fora em 1993, nós ainda vivíamos esse momento. E temos, mais recentemente, né, a partir dos movimentos sociais, não só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas buscando a inclusão e o seu direito a estar em todos os espaços na sociedade, esse modelo que a gente chama de inclusão, e que no Brasil, em termos de escola, vai se concretizar a partir de 2008, em que foi construída a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, hoje, nas escolas, desde as creches até o ensino superior, as pessoas têm o seu direito de estar lá, independente da sua diferença, da sua condição, estão todas contempladas no mesmo espaço. A escola comum inclusiva, né, quando a gente vem falando disso, geralmente os profissionais de CAE têm essa questão de as pessoas associarem logo na questão da deficiência, mas nós estamos falando aqui numa perspectiva muito mais ampla, né, nós estamos falando de uma escola para todos, em todos os sentidos, no sentido do diverso, porque as nossas escolas, principalmente as da rede municipal, as creches, né, que nós estamos falando aqui, nós atendemos uma comunidade, né, muito carente, com demandas sociais muito diferentes, com aspectos que têm que ser olhados, né, com muito cuidado, e não só na perspectiva da deficiência. Essa figurinha a gente sempre salva em todo momento que a gente tem espaço para discutir, a gente traz, né, que é esse menino falando para a mãe que ele está saindo e a mãe pedindo para ele não esquecer do casaco. E aí o menino negro, a mãe falou, não esquece do casaco, não esquece que nada cubra seu rosto, não faça movimentos bruscos se você for abordado por um policial, responda em voz baixa, deixe sua mão à vista, não dê motivo para que ele atire, não, porque essa diferença, mesmo que a gente tenha hoje uma legislação como a 10.639, né,
e que a gente tenha diversas lutas de grupos sociais, a questão da diferença, ela ainda é muito, muito existente. A gente viveu aí esses movimentos nos Estados Unidos e em todos os países, né, dívidas importam, mas isso não é o suficiente. A gente também destacou aqui, por exemplo, a Lei 11.645 de 2008, com relação à história e cultura afro-brasileira e indígena, e estamos vendo num momento como o momento da pandemia, todos os direitos dos indígenas sendo retirados, sendo desrespeitados, essa população sendo invisibilizada, né, e a história deles, os grandes mestres, né, que eles têm, morrendo, e tudo que eles poderiam ter de direito garantido sendo negado. Essa revista, essa capa que a gente destacou aqui, é muito importante para todos nós que estamos nessa discussão, né, de um olhar mais cuidadoso para a escola, dessa questão da diversidade, na questão do gênero, tem esse guia do gênero e sexualidade para educadores, que é importante dar uma olhada, porque, gente, é a nossa realidade agora, trabalhar com uma escola sem homofobia, né? Nós temos que possibilitar vivências para as crianças que permitam a elas transitar por diversos aspectos. Nessas fotos, vocês vão ver algumas crianças brincando comigo de maquiagem, de cabeleireiro, são crianças de 5 anos, e não há nada, né, que impeça esse trabalho, que possibilite essa vivência, para tirar esse sujeito de determinadas situações onde é dito para ele que ele não pode brincar de boneca, que ele não pode brincar com arquinho, que ele não pode brincar de maquiar, porque, assim, não quer dizer que a pessoa tenha que fazer isso com ela, mas ela pode fazer com a mãe, pode fazer com a irmã, pode brincar junto com a irmã. Isso não vai fazer da pessoa, né, ser mais feminina, menos feminina. Então, assim, a gente propõe sempre nas nossas brincadeiras essa caixa com todos os objetos, que as crianças podem experienciar todas as coisas que são comuns do cotidiano. No dia a dia, as mães se arrumam, né? Existem muitas mães que usam chapinha, existem muitas mães que se maqueiam, que fazem escovas progressivas. Então, assim, não tem nada a ver que a gente faça isso e que a gente possibilite essas brincadeiras para as nossas crianças. Pelo contrário, é importante que a gente possibilite isso em todos os espaços. E marcar esse lugar, né? Ah, só pode rosa, só pode azul. Não existe isso, né, gente? Não tem um brinquedo que é de menino e de menina. Os brinquedos são de todos, todo mundo pode brincar de tudo. Nesse slide, vou até voltar aqui, nesse slide, esse é meu aluno que está de blusinha vermelha, ele sempre falava comigo, eu não posso brincar disso, isso é de menina. E aí, quando eu coloquei as panelinhas, os brinquedos, um dia a gente brincou de fazer chá, e ele falou comigo que ele estava fazendo um achocolatado para mim, um bolo com cobertura de brigadeiro, e aí, isso não tem nada a ver. Ele trouxe uma coisa que era comum da casa dele, usar o achocolatado, a família dele não nomeava rótulos, né, por uma deles lá, religiosa, e ele trouxe isso na brincadeira, e isso é muito importante, né, para ele perceber aos 5 anos que não tinha nada demais ele brincar de panelinha e repetir o que ele fazia com a mãe dele na hora do lanche, lá na casa dele, comigo, no horário do atendimento. E até mesmo para que as crianças discutam e aprendam que a responsabilidade do cuidado com a casa, né, nós trabalhamos muito com a autonomia das nossas crianças, o cuidado da casa é o cuidado de todos que moram na casa. A responsabilidade da casa não é sempre ou só da mulher, da mãe. A responsabilidade do cuidado da casa é de todos, né? Do pai, da mãe, dos filhos, é de quem mora na casa. E a gente tenta desmistificar e tirar esse estereótipo do que é papel do homem, do que é papel da mulher. Bom, nesses próximos slides, nós destacamos que a nossa base teórica, né, que contempla o nosso trabalho de todo o Grupege, é o que o Vygotsky e vários outros colaboradores, vários outros teóricos discutiram, né, na teoria histórico-cultural, mas especialmente Vygotsky, num dos seus livros, ele vai falar muito sobre os seus estudos com as crianças com deficiência, especialmente as crianças surdas. E lá na época, né, primeira metade do século passado, o termo usado era defectologia, ou defeito,
né? Então, era aquela pessoa com a falta de algo, que não tinha algo. Mas Vygotsky faz uma revolução no sentido de que essa pessoa é uma pessoa diferente e que ela aprende, e que a barreira está muito mais no meio social do que na própria pessoa. A pessoa não tem uma falta, ela é uma pessoa diferente e que, se for suprido no meio social, se ela tiver acessibilidade no meio onde ela está, ela vai se desenvolver de acordo com as suas possibilidades, com as suas habilidades. Então, a gente destaca, né, do que ele fala, deficiência primária, que é aquela ligada à condição biológica, você nasce com ela, ou você pode adquirir ao longo do tempo algum tipo de deficiência, e a secundária, que é a que pode ser contornada, porque é esse espaço que é deficiente. Se o espaço for um espaço acessível, a pessoa tem a condição de se desenvolver. E aí nós mostramos dois memes também, que são públicos na internet, né, que quando o seu lugar não está pronto para receber todas as pessoas, o lugar que é deficiente, o espaço, o meio social que é deficiente, se ele não contempla todas as diferenças e as diversidades. E aí a Lei de Diretrizes e Bases, ela pontua isso de forma muito clara para todos nós, né? A importância das adaptações para que a gente atinja o que esse outro meme vai abordar. A igualdade, ela dá oportunidade, mas a equidade é adaptar para que tudo seja justo, né? Que todas as pessoas possam acessar de uma mesma maneira. Então, assim, quando a gente diz de adequações, de deficiências primárias e secundárias, a gente está falando um pouco disso, porque talvez o sujeito não consiga transitar por aquele conhecimento, por aquela atividade que foi proposta, por aquele espaço, não em função da deficiência dele, mas em função de um olhar mais detido no planejamento do que é proposto ou do espaço que foi oferecido para ser vivenciado, né? E a gente destaca, vocês depois deem uma olhada com muita atenção nesses slides, mas nesse segundo aqui ao lado, essa última fala: o ser humano é um ser essencialmente social, sua identidade, portanto, constrói-se na interação com o outro, através das relações sociais, cada um vai configurando uma identidade pessoal, e na vida adulta, o papel profissional é central para essa construção. Então, todas as vivências desse ser humano, que num determinado espaço, junto ao outro, as suas vivências são únicas, as suas aprendizagens são únicas, mas elas só existem porque estão se dando junto com o outro, né? Esse, então, é o livro que nós citamos, do Vygotsky, que vai tratar especialmente dessa questão da deficiência. E agora nós vamos falar um pouquinho de como se organiza esse atendimento aqui em Juiz de Fora, na nossa rede municipal, que é responsável, né, pelas creches, pelas escolas de educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, sendo que temos algumas escolas que também contemplam a segunda metade do ensino fundamental. Então, os CAEs, eles iniciaram, né, na prefeitura, na verdade, nos anos 2000, né, como PACES, era um programa junto com a saúde, com a assistência social, contava aí com esse suporte de psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, essa equipe toda que estava ligada a um profissional que vocês talvez já tenham ouvido falar, que era a Margarete Campos. Ela e o grupo dela iniciaram esse trabalho em Juiz de Fora. Se hoje nós temos, né, essas ofertas aí, a gente deve muito à historicidade das lutas e do que veio sendo construído. Nenhum de nós, né, está hoje na condição que está e não tem reflexo de conquistas e lutas anteriores. Então, assim, os PACs surgiram depois, com uma adequação de uma portaria em 2014, a secretaria
configurou os PACs para os NEACs, né, que eram uns núcleos, e hoje eles são os centros de atendimento educacional especializado, adequados aí já à política nacional de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. O nosso CAE é o Oeste-Sudeste, mas nós temos, né, diversos CAEs na cidade, um na região sul, um na região leste, um na região central, que atende as escolas da região norte e central, e o nosso que atende oeste, sudeste e escolas da parte rural de Juiz de Fora. São 4 CAEs, né, e a gente trabalha na perspectiva de um suporte complementar ou suplementar. Nós nunca trabalhamos na perspectiva de substituir a escolarização, tá? O menino não pode frequentar no horário da aula. Aí tem algumas fotos, né, de atendimentos nossos, dos recursos que a gente pode disponibilizar, dos espaços que a gente pode oferecer para os meninos lá no CAE Oeste-Sudeste. A gente gostaria de destacar que as imagens que a gente está utilizando, os pais sempre autorizam a utilização das imagens, tá? Então, todos esses adolescentes, crianças que estão aparecendo, porque os pais concordaram que em algum momento, para algum trabalho, a gente pudesse apresentar. E nós trabalhamos lá com as crianças, público-alvo, né, da educação especial, e também trabalhamos com a estimulação essencial de 0 a 3 anos e 11 meses, e com os alunos, que aí é uma perspectiva desde os PACs, né, que tem demandas oficiais, com laudo, com diagnóstico e tudo, público-alvo de AEE, mas também trabalhamos em oficinas pedagógicas com os alunos que têm essas dificuldades. E nesses últimos anos nós também avançamos, temos a oficina de linguagem, em que uma profissional que tem uma formação também na área da fonoaudiologia, mas é também professora, atende para as crianças com essas demandas nas questões linguísticas. E sempre lembrando que as salas de recursos multifuncionais, né, que nós atendemos nos CAEs as crianças das escolas que não têm a sala de recurso multifuncional, aquelas salas onde funcionam a AEE. Desde a Política Nacional de Educação Inclusiva, as escolas foram contempladas com recursos para construírem suas próprias salas de recursos multifuncionais. As escolas que não têm espaço físico, então, encaminham essas crianças para o centro de atendimento, né, no caso, os CAEs, e sempre no contraturno das escolas, da sala de aula regular. Nós temos também, então, atendimento ao público-alvo do AEE, as crianças com deficiência. Nós temos a oficina pedagógica, aquelas crianças com uma demanda de dificuldade de aprendizagem, mas sem o laudo. Temos a estimulação essencial, que atende as crianças, especialmente as da creche, né, são as crianças de 0 até 3 anos e 11 meses. E temos também o atendimento domiciliar, que contempla principalmente os jovens que estão em abrigos, ou então estão em situação com alguma questão com a lei. Ou de saúde, né? Ou de saúde. E aqui nós temos alguns exemplos de que os impedimentos, né, físicos, motores, cognitivos, não são superiores à capacidade de aprendizagem de cada sujeito. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla e sempre fazendo uma discussão que, muitas vezes, a escola tem um tipo de atendimento e de trabalho pedagógico, e que quando a criança não atinge ou não segue exatamente aquilo que é colocado pela escola, então ela é segregada ou ela é colocada numa outra posição de não aprendizagem. Ela vai aprender, é isso que a gente tem que discutir. Talvez não a mesma aprendizagem da outra, mas todos aprendemos, né? Somos sujeitos assim. Então, trabalhar a autonomia, trabalhar a capacidade dessa criança, desse adolescente ser atuante, construir a sua própria história é o grande objetivo. É a gente romper com a ideia da falta. A falta, ela tá, muitas vezes, no olhar de quem vê uma diferença e acredita que essa pessoa não é capaz. A gente pensa sempre na possibilidade, sim, da construção de uma história, de aprendizagens, de conhecimentos, de autonomia. Esse exemplo aí é um desenho de um adolescente com
deficiência intelectual, mas que no momento em que ele teve acesso a livros de literatura que o interessavam, e principalmente que eram representativos, ele, um menino negro, ele se identificou e começou, esse menino, quando os primeiros desenhos deles eram os desenhos, um ovo, e eu perguntava, o que é isso, fulano? E ele nomeava, mas ele não conseguia sair daquela forma de representação. No momento que ele se identificou, por exemplo, com esse personagem Chico Juba, ele foi capaz de desenhar o Chico Juba representando a si mesmo. Esse foi um momento emocionante, esse desenho é maravilhoso. E aqui a gente traz alguns exemplos, né, e do que a gente acredita do que é a inclusão. A inclusão possibilita a criança o encontro com seus pares, cada um na sua singularidade, e o que não acontece em outros espaços onde os atendimentos são feitos de forma individual. Lá a gente possibilita o encontro dessas crianças, e em alguns momentos iniciamos os atendimentos individualmente, principalmente as crianças autistas, né, com laudo de autismo, porque a gente precisa criar um vínculo para depois a gente poder adequar e trabalhar com mais crianças. E assim, é a escola, é a creche que possibilita as vivências, experiências, né, nessa relação com o outro. Nessa imagem é importante até a gente relatar para vocês, esses dois meninos, eles são duas crianças com autismo. E no início a gente atendeu, né, de forma individualizada, e aí nesse momento a gente começa a possibilitar as brincadeiras e eles começaram a construir interações. Depois, já mais para o fim do ano, eles já conseguiam sentar juntos, dividir objetos, trocar experiências, dialogar dentro do que estava sendo oferecido. Então, assim, é muito importante que a gente marque esse lugar desses sujeitos que podem experienciar todos os espaços, podem experienciar todas as propostas, desde que a gente se comprometa a oferecer, porque senão a gente começa também, olhando pela falta, dizer, esse menino é cego, então eu não posso passar esse filme. Esse menino é autista, então eu não posso botar para brincar com todo mundo, porque ele não gosta de brincar com todo mundo. Essa visão, uma visão muito reducionista a partir da falta que nós criamos. Essa coisa de que o autista não tem afeto, que o autista não tem empatia, isso foi uma ideia que nós que construímos e que hoje em dia, graças a Deus, estamos conseguindo desconstruir, né? Aí a gente ressalta aí a questão, né, de pautar o trabalho nessa proposta de desenvolvimento que a gente já falou, não da deficiência, não da falta, né, romper com essa ideia de classificar esses sujeitos, de encaixotar esses sujeitos em determinados rótulos, nesse pré-determinismo, né, então, assim, se acreditamos com uma visão bem centrada no sujeito e nas subjetividades dos sujeitos, nós vamos perceber que cada um é um ser humano único e cada um constrói sua trajetória. Então, por exemplo, esse adolescente aí, um adolescente com uma deficiência intelectual severa associada à doença mental. E aí, com uma caixa de vocabulário, com várias palavras lá para ele em caixa alta que ele dava conta de ler, ele conseguia construir frases para demonstrar a interpretação que ele estava dando do que estava sendo experienciado, no caso dele, o interesse pelos jogos e filmes de computador. Então, desenhava muito bem, tinha uma habilidade de desenho muito grande. Então, assim, a importância do que a gente vai ofertar, né, e de como vai ser essa construção desse sujeito. Nessa foto, sou eu, a Nádia, né, com um aluno, eu comecei a trabalhar com esse menino, ele tinha 4 anos, ele tinha saído da estimulação essencial e foi então, para o AEE, já com o diagnóstico de autismo. E vocês veem na foto que ele está de costas, eu coloquei um tapete, ele gostava na época muito de carrinhos, então eu ofereci inicialmente atividades do gosto dele, para a partir daí eu construir o vínculo e então partir para outros tipos de atividade. E eu estava sentada no chão com ele ainda de costas, eu respeitava esse momento, mas eu a cada momento ia introduzindo atividades junto, brincando junto com ele na área de interesse, até chegar o momento que hoje, ele já com 7, 8 anos de idade, a gente senta numa mesa, desenvolve várias outras atividades. Nessa época, ele conversava quase tudo em inglês,
então eu tinha que fazer um trabalho de trazer essa discussão, né, de fazer uma tradução do que ele estava falando em inglês para o português, para ambientá-lo, para que ele fosse para a escola e não sofresse nenhum tipo de discriminação ou ficasse isolado por falar uma língua que as outras crianças não falavam. Então, a gente ia contemplando as duas línguas. Aqui são outros exemplos de atividades, e é acreditar, principalmente isso. Esses exemplos são marcantes, assim, a gente não tem tempo de discutir no outro momento, né, nós vamos deixar no final os nossos contatos, para que, se vocês acharem necessário, quiserem conversar mais, estamos à disposição. Aqui são outros momentos, o espaço de entrada no CAE, o espaço de brincar lá do lado de fora, o encontro de pais, essa foi uma experiência que nós tentamos, que não foi adiante, mas assim, a gente tenta o máximo criar esse vínculo com a família. É importantíssimo esse vínculo com a família e junto às escolas. Bom, aqui nós citamos alguns exemplos de material oficial. Nós não somos da área médica, nós somos pedagogos, nós somos da área da educação, mas existem documentos que pautam, né, o que é a deficiência, e assim, ter esses documentos, é importante conhecer o que o Ministério da Saúde está dizendo. Desde 2017, por exemplo, uma criança com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, 18 meses, ela já pode receber o diagnóstico de autismo, se assim o médico entender, junto com a família. Porque até então a gente tinha um atraso, e hoje também há uma série de estudos, e aí no campo médico, de que quanto mais cedo for diagnosticado a deficiência ou o transtorno, essa pessoa pode receber o atendimento adequado, as terapias adequadas e avançar, né, naquilo que é chamado de barreira. Esse é outro documento oficial do MEC também, disponível. Esse é o modelo de como eles vão classificando. Isso é tudo dentro do modelo médico, mas é só para termos de conhecimento. E no caso das crianças, desde as creches, a gente destaca esses pontos aí, que é importante a gente observar e anotar sempre o que a gente está observando. Então, hoje, os médicos têm um cuidado de, ao avaliar a criança, não ouvir só a família, mas pedir o relatório e ouvir o que a creche fala, o que a escola fala, porque as crianças passam muito mais tempo, muitas vezes, né, conosco nas escolas, nos CAEs, do que, às vezes, a família com essa criança. Então, é importante o olhar e observar esses detalhes. Mais fotos dos nossos atendimentos. E esse é um dos últimos slides que a gente quer mostrar, é um modelo muito interessante que circula nas redes sociais. Desde 2014, a Andrea Werner é uma jornalista, mãe de uma criança com autismo, e quando ela esteve morando no exterior, nas escolas eram adotadas esse modelo de relatório. E tem sido muito interessante a gente sugerir que as famílias façam relatórios sobre os seus filhos, os seus gostos, o que irrita, o que ajuda, porque aí a família já traz um relatório e discute com a gente no CAE, na escola. E nós temos construído esses relatórios, e elas encaminham, então, para as escolas, também a forma de vínculo e de conversa, diálogo com a escola. Importante esse trabalho, né, com a família, e nós destacamos aqui o Dr. Walter Camargos, é um médico de Belo Horizonte, que tem falado muito na intervenção precoce, no caso do autismo, e dessa relação, e de como a família pode se tornar coterapeuta, né, no caso das terapias no campo da saúde. Esse é um livro da Andrea Werner, uma capa. Vocês podem procurar, ela tem páginas no Facebook, no Instagram, chama Lagarta Vira Polpa, vocês terão muitas informações. Depois a gente vai deixar, a gente deixou as referências do que a gente usou aqui, mas a gente vai deixar registrado para vocês. Agora, aqui, nessa parte, né, da psicoeducação, do trabalho colaborativo com a família, tem alguns aspectos que o Dr. Walter, ele pede para a gente considerar, né, e aí tem aqui, o trabalho deve ter início logo que seja identificada a falta de reciprocidade dos filhos, ainda nos primeiros meses de vida. A gente queria ressaltar isso aqui, gente, porque o Dr. Walter, ele é um médico, né, e dentro desse guia
guia dele passam vários profissionais da saúde. E aí, da gente ter um olhar muito cuidadoso dentro do que a gente registra, dentro do que a gente vai construir como diagnóstico da criança, porque a gente tem vivenciado, né, em determinados aspectos, a construção de olhares dentro da perspectiva da falta. Não quer dizer que porque um sujeito não consegue participar de determinadas atividades, que ele tem alguma demanda real. Não quer dizer que porque o sujeito não engatinhou, ele não vai desenvolver outras habilidades. Não quer dizer porque uma criança não brinca com a tinta, que ela não vai, ou que ela não vai brincar, ou que ela tem uma questão sensorial. É importante que a gente observe diariamente e que a gente tenha um olhar amoroso para o que a gente vai registrar, que pode ser uma marca que a criança vai levar para o resto da vida, né? Então, assim, a escola e a creche, elas têm essa capacidade de colaborar com os médicos, porque a consulta médica, se ela durar muito, ela dura 40 minutos, e na escola a criança fica muito mais tempo, na creche, então, fica mais, inclusive, do que com a família, mas que a gente mantenha essa dialogicidade, com esse diálogo constante, né, com o grupo familiar, porque talvez eu ofereça uma experiência e a criança não participe, e eu faço um pré-julgamento dessa criança pelo olhar do não fazer, e isso não é uma coisa comum dentro das vivências familiares. Então, por isso que a gente citou esse exemplo da Andrea Werner, e por isso que a gente vem pedindo, né, nesse momento de reflexão nosso aqui, que a gente seja muito cauteloso, muito cuidadoso com o poder da palavra que a gente vai colocar, né, no nosso registro, o que a gente vai deixar marcado a respeito daquela criança, e que a gente pontue mais habilidades do que faltas. Porque aí eu não construo aquele relatório assim, ainda não faz isso. Eu não sei nem se ele vai fazer, mas não quer dizer que ele não tem habilidade para outro aspecto, né? Já faz outras coisas. Já faça outras coisas tantas. Então, assim, se a gente tiver essa empatia de construir um relatório com muito cuidado, com um olhar muito detido, como Vygotsky sempre fala, né? A importância desse olhar na subjetividade. E se a gente tiver esse compromisso com esse registro amoroso, a gente vai conseguir pontuar muitas e muitas e muitas habilidades. A gente vai deixar uns vídeos também para vocês sugeridos, a gente vai deixar bibliografias e a gente vai deixar o nosso endereço e também lá do CAE, quando a gente voltar, não sendo de forma remota, vai ser um prazer receber todas vocês lá no nosso CAE na Rua da Bahia. Esse é um livro do nosso professor orientador Jader Jane. Não percam a oportunidade de conhecer, de ler, é uma maravilha. Já estamos correndo aqui com o nosso tempo, e nós queremos citar que é muito importante a discussão com livros de literatura. Os livros de literatura. Ah, desculpa, gente, não está aparecendo, perdão, então, mas a gente vai mandar as fotos. Então, nós temos muitos livros de literatura que contemplam questões étnico-raciais, de gênero, de várias deficiências. Hoje nós temos uma disponibilidade de livros imensa, e a gente vai mandar as fotos, nós vamos mandar alguns vídeos. Também vamos mandar terminologias. Isso, um texto que fala sobre as nomenclaturas corretas, né, hoje, sobre as diversas deficiências. Eu falo que é um material que a gente tem que ter na bolsa, porque a gente não conhece, e a gente está sempre tudo mudando, mas é sempre um avanço, né? Quando algumas crianças que eram classificadas como retardadas há anos, décadas atrás, hoje a gente sabe que são crianças com deficiência intelectual. Então, é importante que a gente conheça as novas terminologias e respeite, porque faz parte do que foi construído pelos grupos minoritários, colocando os seus desejos, as suas necessidades, os seus direitos. Isso tudo vai estar contemplado, então, também junto a esse material, junto ao vídeo, seguirão alguns pequenos vídeos, seguirá esse material sobre as terminologias, e mandaremos as fotos de sugestões de livros que nós já temos. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade.
Nos despedimos agora e estamos à disposição. Disponibilizaremos também os nossos e-mails e vocês fiquem à vontade para nos procurar. E atenderemos assim, né, que pudermos. Muito obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Porque nós sabemos quando vocês vão assistir, né? Agora, a questão da internet, do trabalho remoto, sem ver as pessoas, não sabemos. Mas, assim, fiquem com a certeza de que estamos abertos a qualquer diálogo, a qualquer crítica, a qualquer questionamento, tá? E junto com o material vão os nossos contatos. Obrigada pela oportunidade aí da reflexão em conjunto.